Já estamos ao vivo? Renato, estamos ao vivo. Boa tarde a todos. Meu nome é Renato, para quem não me conhece, estou como superintendente aqui da Regional de Goiás e hoje tenho o prazer aqui de ciceronear, né, o nosso convidado pelo programa CGO Convida, o Dr. Leandro Pinheiro, que vai falar um pouco sobre saúde infantil nesse tempo de pandemia, né? Esse evento está sendo uma homenagem ao Dia das Mães, não que seja só para as mães, né? Hoje, como estamos todos em casa, né? Estamos todos fazendo esse papel de mãe, né? Em casa, cada vez mais presentes na educação e no acompanhamento dos nossos filhos. Né, o doutor Leandro Pinheiro, ele é pediatra, formado pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e especialista em pediatria, pós-graduado em pediatria pelo INEP, especialista em pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Nesse evento, ele é um esforço conjunto, né, da equipe de qualidade de vida no trabalho da CGU, da CDCAP, né, COGEP e ASCOM, e especialmente a nossa equipe do apoio aqui de Goiás, né, capitaneada pelo Everson e pela Alice, que fez toda essa parte aí de intermediação com o nosso convidado e que conseguiu trazê-lo aqui para falar um pouco para a gente sobre essa realidade hoje de educação dos filhos numa época tão turbulenta, né, em que estamos todos em casa. A gente não está acostumado a estar se acompanhando os filhos o tempo todo, né? Toda hora a gente é demandado por eles cada vez mais. Na minha experiência pessoal, está sendo uma experiência muito enriquecedora, né? Participar das aulas com o filho. Eu estou aprendendo muito sobre todas as matérias do 8º ano, do 7º. Então, assim, é uma experiência que que há muito tempo eu não passava por isso. Mas o doutor Leandro vai falar um pouco sobre uma visão mais humanizada, assim, acolhedora, né, de como a gente tratar as crianças nesse momento, né, nossos filhos, e passar uma oportunidade para a gente questionar, né, sobre todas as nossas dificuldades nesse momento realmente diferente para nós, né, que a gente nunca passou por isso antes, né, uma situação bem inusitada. Fiquem à vontade, doutor Leandro, para iniciar a palestra. Eu vou estar aqui com você. Tá? Aqueles que quiserem fazer perguntas vão ter oportunidade no final da palestra de também fazer as perguntas. O doutor Leandro vai tentar responder todas as dúvidas que surgirem. Tá? Muito obrigado a participação de todos e que tenhamos uma tarde produtiva com o doutor Leandro Pinheiro. Obrigado. Olá, muito obrigado pela oportunidade, Renato. Eu imagino tanto que deve estar sendo bom rever a fórmula de Bhaskara e várias outras coisas aí na escola, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre essa situação. Realmente é o Dia das Mães, mas a gente quis trazer isso para o máximo possível de pessoas, e é por isso que eu, em vez de fazer algo direcionado completamente para as mães, a gente vai ter essa homenagem, mas eu trouxe o tema Saúde Infantil. Novos tempos, novos desafios. Boa tarde, meu nome é Leandro Pinheiro, eu sou pediatra e hoje eu vou falar um pouquinho mais com vocês sobre saúde. O que é saúde para vocês? O seu filho tem saúde? Quando a gente fala em saúde, a maioria das pessoas já pensa em saúde física. O que seria saúde física? Eu vou levar meu filho lá para poder pesar, medir, ver se ele está crescendo bem, o que ele tem que comer, o que ele não tem que comer, se ele tem uma doença ou se ele não tem. E hoje eu quero trazer para vocês aqui um pouquinho mais sobre outros ângulos a respeito da saúde. Eu quero trazer hoje para vocês algumas quebras de paradigma do que é saúde para mim. Segundo a Carta de Ottawa, de 1986, foi uma conferência sobre saúde que foi feita 3 anos após o meu nascimento, em 86, e ela já falava sobre a saúde não ser mais apenas a ausência de doença, um conceito muito antigo que já teve na OMS. A saúde
ela é o bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. E aqui eu estou falando sobre espiritualidade. Vocês sabiam que a espiritualidade virou disciplina da Faculdade de Medicina da UFF? Eu estou falando aqui sobre ciência. E quando eu falo sobre espiritualidade, por favor, não confundam com religião. Muitas vezes na nossa vida, nós já temos crianças e adultos que já estão doentes, mas ainda não manifestaram a doença física no seu corpo. Então, nós não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Pierre Chardin. Queria que vocês acompanhassem um pouquinho esse vídeo hoje.
Onde tem saúde? Krishnamurti diz que não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. Ter saúde é sair cantando na chuva e singing in the rain? Ou será que isso vai fazer com que a criança fique mais doente? Saúde, para mim, é muito mais do que isso. Saúde, para mim, é vibrante. Saúde, para mim, é pulsante. Saúde, para mim, é algo que vibra nos nossos corações. Saúde, para mim, é o equilíbrio dinâmico de várias dessas facetas: físico, mental, emocional e cultural. E eu quero hoje trazer um pouquinho para vocês o quanto um pensamento alinhado a um sentimento pode fazer com que o nosso físico fique desproporcional, desestruturado. Meu nome é Leandro Pinheiro e a vida inteira eu sempre falei que eu queria fazer cirurgia plástica. Na verdade, eu nem falei que eu queria fazer medicina. Me falaram que se eu estudasse direitinho, se eu tirasse boas notas, se eu passasse numa faculdade federal, me tornasse médico, a minha vida estava feita. E eu sempre acreditei nisso. E eu foquei isso a minha vida inteira. Mas depois eu fui ver que não é bem assim. Em 2005 eu entrei na faculdade, em 2010 eu me formei, fiz 3 anos de cursinho antes disso, e depois que eu me formei, mais ou menos uns 3 meses depois que eu me formei, eu tive a primeira grande decepção da minha vida, uma tristeza profunda. Eu não acreditava que eu tinha dedicado uma vida inteira para aquilo que estava acontecendo. Eu fui para Goianésia e lá eu vi o descaso que a gente estava tendo com a vida. E aí eu tive que me reestruturar. Então, eu vou contar um pouquinho mais da minha história. Depois de 2010, eu me formei. Em 2011, eu trabalhei um ano no Hospital Municipal de Goianésia. Depois eu trabalhei mais um ano no SAMU. E eu sempre estudando para fazer cursinho, para fazer cirurgia geral, para depois entrar para cirurgia plástica. Porque o que me disseram na medicina é que o bom é fazer algo que dê procedimento. É isso que ia me dar dinheiro. É isso que ia me trazer felicidade. É isso que ia fazer com que eu tivesse mais saúde. E eu acreditei nisso. Só que depois que eu me formei, eu vi que não era nada disso. Pelo menos esse não era o meu conceito. Claro que depois que eu me formei, qualquer hora que eu quiser, eu posso dar um plantão em qualquer lugar. Mas isso não me fez ter mais saúde. Isso não me fez ser mais feliz. Então, em 2012, eu conheci a Amanda lá em Goianésia. A Amanda é minha ex-esposa. E pouco tempo depois que a gente tinha acabado de se casar, eu ia viajar de lua de mel, a gente tinha se casado, a gente tinha comprado uma casa, e eu trabalhava num município ali perto, que era ali pertinho de Goianésia, e acabou que a gente não ia viajar logo depois do casamento, a gente ia viajar uns 15 minutos, uns 15 dias depois. Então eu voltei a trabalhar antes de viajar. O interessante é que quando eu voltei a trabalhar, naquela mesma semana, era no meio do ano, em junho ou julho, eu não me lembro exatamente, por telefone, o secretário de saúde falou assim: olha, doutor, nós temos um outro médico aqui que precisa entrar no seu local e a partir de agora a gente está quebrando o contrato com você, nós estamos se dispensando. Isso aconteceu um pouquinho antes de eu viajar para a lua de mel. Esse foi um momento que meu mundo desabou. E eu fiquei muito sem entender as coisas, fiquei muito revoltado na época, fiquei muito triste, mas a gente acabou
decidindo ir para a nossa lua de mel, pois a gente tinha decidido que as pessoas que estavam dando presente para a gente iam nos dar esse presente, que era a lua de mel. Então já estava tudo pago e nós fomos para Punta Cana. E quando a gente estava em Punta Cana, a gente estava conversando muito sobre essas coisas, sobre propósitos de vida. Eu sempre gostei muito de duas coisas. Eu sempre gostei muito de criança e antes eu achava que eu gostava de psiquiatria. Com o passar do tempo, eu vi que, na verdade, eu não gostava, não era de psiquiatria, eu gostava de comportamento humano. A psiquiatria que eu vi hoje em dia ser executada é praticamente um checklist de sinais e sintomas e dar um diagnóstico e passar um remédio. Não é essa a pediatria que eu acredito, não é essa psiquiatria que eu acredito. E aí, depois de um tempo, quando a gente estava lá, eu olhando para essa porta que tinha se fechado, com medo de contas para pagar, falando que eu tinha que trabalhar bastante, que eu ia ter que dedicar muito mais tempo, que eu ia ter menos tempo para minha família. Ela falou, por que você não vai atrás do seu sonho? Por que você não se torna pediatra? Eu falei, como? Como que a gente vai fazer isso agora e tudo mais? Ela falou assim, eu acredito em você. Quando você estiver buscando um relacionamento, escolham pessoas que acreditem em você. Não escolha só mais um rostinho bonito, um corpo maravilhoso. Escolham pessoas que vão fazer com que faça a diferença na sua vida. Na hora que você mais precisar, a Amanda acreditava em mim muitas vezes muito mais do que eu mesmo. E aí, naquele momento, ela me disse, eu vou ser sua recepcionista. Eu acredito no seu sonho. E aí, naquele momento, eu tomei uma das decisões mais importantes da minha vida. Ao invés de eu olhar para aquela porta que tinha se fechado atrás de mim, eu olhei para o mar e tinha um universo de possibilidades a ser explorados. Tinham oportunidades infinitas. Para onde você tem olhado? Você tem olhado para a porta que se fechou atrás de você? Ou você está esquecendo do universo de possibilidades que existem? E assim eu me tornei pediatra. E foi a melhor decisão que eu tive na minha vida. Nós ficamos juntos por um tempo e depois disso a gente decidiu se separar. Até hoje a gente tem um bom relacionamento e um tempo depois disso eu conheci a Bianca. A Bianca, ela, mais ou menos 2 meses depois que a gente estava junto, um belo dia ela virou para mim e falou, gatinho, eu acho que eu estou grávida. O interessante é que o mesmo eu tendo passado por um casamento, eu nunca tinha passado por essa situação. Nenhuma mulher nunca tinha virado para mim e falado que achava que estava grávida. Eu nunca tinha tido essa experiência. E há pouco antes dela me falar isso, eu tinha acabado de dar uma palestra e eu sempre quis ter filho, mas eu nunca tinha me despertado para a vontade de ser pai. Eu refleti muito a respeito. Qual que é a diferença de ter filhos e ser pai? E para mim, eu pensei bastante, eu gosto de simplificar as coisas. Para mim, eu tinha que responder apenas uma única questão. Se eu estou disposto a abrir mão da minha liberdade. Para mim, isso é ser pai. E naquele momento, eu não estava disposto a abrir mão da minha liberdade. Mas na hora que ela falou que poderia estar grávida, e depois a gente fez o teste, ela realmente o estava, eu olhei para a minha vida e vi que aqueles aplicativos que eu tinha instalado não faziam mais sentido. Naquela noite eu pedi para ela ir para a casa dela, que eu precisava repensar algumas coisas da minha vida, e eu desinstalei todos aqueles aplicativos que eu tinha e tive que instalar um aplicativo novo. Agora eu era pai. Agora eu tinha que abrir mão da minha liberdade para poder fornecer tudo aquilo que aquela criança precisasse. E foi uma decisão muito difícil, mas muito libertadora. Tem uma frase do Cortella que eu gosto muito, que ele diz, prioridade não tem plural. E naquele momento, a minha prioridade era cuidar da minha filha. E a única forma que eu tinha de cuidar da minha filha era cuidando também da Bianca. A Bianca e eu, nós tivemos uma incompatibilidade sanguínea. A Bianca já tinha uma filha, já tinha passado por uma experiência anterior, e a gente tinha a possibilidade de ter essa incompatibilidade sanguínea. E aí, com poucas semanas de gestação, a gente descobriu que realmente o tinha. Então, eu sabia que em algum momento da minha vida, a nossa filhinha teria anemia, poderia precisar de uma transfusão sanguínea e tinha uma grande chance dela nascer prematura. E com 19 semanas, nós levamos ela para São Paulo
e a gente descobriu que ela realmente já estava com anemia. Ela não só já estava com anemia, como ela tinha um pequeno derrame no coração e um pequeno derrame no abdômen. E ela teve que fazer a sua primeira transfusão sanguínea, com 19 semanas. Eu sabia que isso ia acontecer, eu sabia que ela ia precisar de uma transfusão. Eu só não sabia que ia ser tão cedo, nem que poderia ser tão grave. Com 19 semanas, nós fizemos a primeira transfusão. E nisso, eu deixei todas as minhas coisas para trás em Goianésia para cuidar da minha filha, para cuidar da Bianca. Eu fui para São Paulo, lá eu comecei a trabalhar, e nós fizemos a segunda transfusão, a terceira transfusão. A minha família, a família dela ficava revezando entre indas e vindas, e muitas vezes eu queria trabalhar, mas eu tinha que cuidar da Bianca, eu não queria deixar ela sozinha lá, porque a gente estava longe da família. E quando foi na quinta transfusão, com aproximadamente 26 semanas, a Giovana, minha filha, a Gigi, ela teve uma parada cardíaca. E ela teve que nascer. Ela nasceu às pressas. Nesse dia, eu estava sozinho em São Paulo. Nesse dia, a transfusão, que às vezes demorava 1 hora, 1 hora e meia, no máximo 2 horas, que era o tempo de recuperação até ela chegar lá, já tinha mais de 3 horas e ela ainda não tinha voltado. 3 horas e meia se passava, e minha mãe, minha sogra me ligando, querendo saber o que estava acontecendo, até que, de repente, a Lisandra entra no quarto e me diz: a sua filha teve que nascer. Ela teve uma parada cardíaca e teve que nascer. E a Bianca, minha ex-namorada, na época teve uma não contração uterina, ela teve um sangramento e ela teve que ir para a UTI. Naquele momento, o meu chão desabou pela segunda vez. Eu estava sozinho em São Paulo e eu precisava falar para minha mãe, para minha sogra, o que tinha acontecido. A Gigi nasceu com mais ou menos 535 gramas. Ela cabia na palma da minha mão. Aquele, por mais difícil que fosse, foi o momento mais feliz da minha vida. Na hora que eu vi aquela criança, eu vi o maior amor que eu podia sentir. A Bianca rapidamente se recuperou. Na mesma noite, ela já estava bem. Ela passou a noite na semi-UTI e depois a gente pôde ficar com a Gigi. O primeiro dia foi muito difícil. Quando a minha mãe e a minha sogra chegaram para visitar ela, e eles começaram a me falar os parâmetros que tinham acontecido com a Gigi, eram parâmetros que para mim eram incompatíveis com a vida. Eu não conseguia acreditar, eu ainda pensava, mas ela está viva. E ela sobreviveu esse dia. Depois desse dia, ela só melhorou. E naquele momento, a minha decisão era ficar em São Paulo, porque ela precisava ter 2 quilos para sair da UTI, e depois a gente precisaria ficar em São Paulo mais um tempo. Então, eu tinha programado, o meu ideal naquele momento é ficar mais uns 2 anos e meio em São Paulo, para poder falar com as pessoas, para poder cuidar da minha filha, e depois eu voltaria com a Gigi para Goianésia, quando ela estivesse no meu colo. Com 28 dias de vida, do 27º para o 28º dia, a Bianca já tinha pego ela no colo algumas vezes, e no 27º dia eu tive a oportunidade de pegar minha filha no colo uma primeira vez. E aquela também foi a última. Antes do dia amanhecer, minha filha morreu. Ela viveu apenas 28 dias. Ela viveu um ciclo lunar inteiro. Em 28 dias, eu pude conhecer o maior amor e a maior dor que eu pude experienciar. Eu sempre falei muito sobre a morte. Eu falava para as pessoas que a morte, ela já era triste demais para uma pessoa, mas a pior morte, para mim, é você desistir da vida enquanto vivo. Quantas pessoas a gente vê por aí que morreram com 20, 30, 40 anos e foram ser enterradas com 50, 60, 80 anos de idade? Isso para mim não é vida, isso é sobrevida. Isso para mim não é saúde. Saúde para mim é estar em harmonia com a visão de mundo. Saúde para mim é comunicar-se com plantas, animais, estrelas e minerais. Saúde para mim é conhecer a vida e a morte e não ver diferença entre elas. Saúde para mim é buscar todas as experiências da criação e vivenciá-las,
sentindo todas suas texturas e seus múltiplos significados. Saúde, para mim, é expandir-se para além do estado de consciência para experimentar os sussurros e vibrações do universo. E para eu poder fazer isso, eu conto com 5 pilares principais: amor, autoconhecimento, autorresponsabilidade, respeito e confiança. Vocês sabem o que é autorresponsabilidade? Autorresponsabilidade é a crença de que você é o único responsável pela vida que tem levado, sendo assim, o único que pode mudá-la. Autorresponsabilidade é a capacidade racional e emocional de trazer para si toda a responsabilidade por tudo aquilo que acontece em sua vida, por mais inexplicável que seja. A morte da minha filha era inexplicável. Naquele momento, eu vi que a vida não é sobre entendimento, é sobre aceitação. E eu tinha que escolher qual sementinha que eu ia plantar na minha mente. O que Deus tinha programado para mim? E eu sempre pensava, poxa, não é possível, eu pediatra, eu sempre falei tanto isso, eu penso bastante a respeito disso, ter passado por essa experiência. E aí, eu já tinha falado muito sobre a teoria, então eu tive a oportunidade de vivenciar isso na prática. Eu tive que confiar muito que Deus tinha um propósito muito maior para mim. Diz que a gente, antes de vir aqui para a Terra, a gente assina o contrato. Eu só fico pensando, Deus sabe que eu tenho dislexia. Deus sabe que eu tenho TDAH. Ele sabia que eu não ia ler tudo aquele contrato. Eu sabia que eu não ia ler as letras pequenas. Eu acho que naquela época eu devia ter pego um advogado. Não sei se eu teria assinado isso. Mas eu não quero falar sobre isso agora. Saúde, para mim, é um processo. Existem 3 tipos principais de concepção de saúde: a saúde assistencial, a saúde preventiva e a saúde promocional. A saúde assistencial é essa saúde que foi implementada no Brasil no início do modelo médico. É uma saúde em que o paciente chega para você e, através da anamnese, exames clínicos, laboratoriais e de imagens, você elabora um diagnóstico. Através desse diagnóstico, você vai ver quais medicamentos se adaptam melhor para aquilo e você vai trazer uma prescrição. Essa prescrição vai tentar eliminar a doença e curar aquele ser humano. O problema disso é que, embora essencial, o problema é que ela não faz com que as pessoas tenham mais saúde. Às vezes, nós temos pecado muito na doença e não no doente. Já a saúde preventiva é aquela que a gente vem vivenciando muito agora, que é evitar que o indivíduo adoeça, através da vacinação, do aleitamento, da prevenção de acidentes. Eu queria dar um exemplo aqui de vacinação. Nós, através da vacinação, erradicamos o ebola da vida, da terra, durante um tempo. E eu te conto, isso fez com que nós tivéssemos mais saúde? Alguém aqui é mais feliz por a gente ter eliminado a ebola da nossa vida? Eu te digo, mesmo que a gente elimine o Covid hoje em dia, ninguém vai ser mais feliz por causa disso. Porque, para mim, saúde é muito mais do que isso. E é por isso que eu gosto de falar sobre a saúde promocional. Essa saúde em que o foco das ações se deslocam efetivamente da doença e se volta para a vida do indivíduo e da comunidade. A saúde promocional busca-se modificar as condições de vida para que elas sejam dignas e adequadas. A saúde promocional estimulam-se as tomadas de decisões individuais e coletivas, investindo no sentido de que sejam favoráveis à saúde e à qualidade de vida das pessoas e de sua comunidade. A saúde promocional, ela diz, para atingir um estado de completo bem-estar físico, mental, emocional e social e cultural, os indivíduos e famílias devem saber identificar aspirações, satisfazer necessidades e modificar favoravelmente o meio ambiente. A saúde verdadeira não é responsabilidade exclusiva do pediatra, muito menos de uma consulta rasa, espaçada e curta. Isso é um evento, eu estou falando de processo. Saúde, para mim, é um processo.
A saúde deve ser vista como um recurso para uma vida plena, cheia de significado e propósitos, e não como um simples objetivo de viver. Essa é a Ana Cláudia Quinalha. Alguns de vocês devem conhecer. Ela escreveu um livro que se chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E nessa palestra dela do TED, tem uma parte que me emocionou bastante. Eu queria compartilhar com vocês. Com vocês, doutora Ana Cláudia Quintana. A gente faz uma reflexão do que significa tempo quando a gente fala de cuidado paliativo. Para entender a importância desse trabalho, a gente tem que sacar que numa situação como essa, que você está no ambulatório 9 horas da manhã, que você vai atender uma pessoa assim, preparou muito para estar nessa consulta. Ela está uns 3, 4 meses esperando esse horário, ela vai ter 15 minutos, talvez um pouco menos do que eu tenho que contar para vocês o que significa a importância disso. Ela vai ter 15 minutos da atenção do médico. Ela está se preparando há 3 meses, pensando o que ela tem de mais importante para falar nesses 15 minutos. Porque nesses 15 minutos também tem que caber o que o médico vai dizer para ela. Ela está preparada. Ela se arrumou. Ela pôs um brinco, ela está de vestido novo, ela pôs um chapéu. Quem vai sentar do outro lado? Está preparado para isso? Dá a mesma importância que ela está dando? Que os dois vão trocar é exatamente o mesmo. 15 minutos o médico dará da vida dele, 15 minutos ela receberá dele. Só que a diferença entre esses dois personagens dessa cena é que ela não tem tempo para perder. Quem for sentar do outro lado tem que entender a importância de que ela não tem tempo para desperdiçar com quem não dá importância para o ser humano até o último minuto que ele vive. Não tem mais jeito. Não é possível que a gente possa oferecer isso para uma pessoa. Ela é muito mais do que um corpo, muito mais do que a dimensão biológica. Então, saúde para mim é um processo. Onde os filhos de vocês têm criado as raízes? Onde eles têm criado raízes? Está florescendo um jardim cheio de borboletas para atrair insetos? Ou está crescendo muitas ervas daninhas? Nossos filhos estão sabendo separar o joio do trigo? Quando eu falo sobre autorresponsabilidade, tem uma frase do Paulo Vieira que eu me lembro bastante, que ele diz: amigo, cada um tem exatamente a vida que merece. Então eu te pergunto, o que vocês andam merecendo? Quando vocês olham para uma imagem como essa, provavelmente vocês não precisam nem olhar aqui para a tela, vocês devem estar vendo isso todos os dias em casa. Como vocês se sentem? Eu entendo que muitos de vocês estejam se sentindo impotentes. Eu entendo que muitos de vocês tenham se sentido amarrados nessa situação e não conseguem ver o que está acontecendo. Eu entendo que a maioria de vocês deve estar sentindo um peso muito grande, uma culpa. Essa culpa que consome, que me diz: como posso educar os meus filhos para ter mais qualidade de vida dentro de casa? E é como eu te disse, saúde não é sobre um evento, saúde é sobre um processo. E quando eu falo sobre isso, eu penso em 3 pilares principais, que é onde a mulher está tendo esse papel maior na vida das crianças. Esse momento da pandemia trouxe para a maioria dos homens papéis que eles nunca tinham pensado em fazer. E aí a gente está falando sobre sobrecarga materna. Eu poderia passar horas aqui discorrendo sobre isso, sobre vários outros slides, mas eu queria trazer um pouquinho mais de reflexão. Eu queria trazer uma reflexão para vocês sobre esses 3 pilares. Os 3 pilares que eu acredito é que existe o ideal. Eu nunca vou deixar de buscar o ideal, mas a gente não tem controle sobre o que está acontecendo na nossa realidade. A única coisa que a gente pode fazer é o que é possível. E o que é possível para você hoje? Eu chamo possível de é o que tem para hoje. O possível, o ideal, eu tinha me programado para voltar para Goiânia, morei 10 anos em Goianésia, eu tinha programado para voltar para Goiânia em 2 anos.
E com a morte da minha filha, eu tive que vir de uma hora para outra. Eu tinha me programado de vir construindo uma vida aqui em Goiânia até que eu pudesse mudar diretamente para cá. Eu tinha programado muitas coisas. De repente veio uma pandemia. Essa era a minha realidade. E o que era possível fazer? Quando a minha filha morreu, eu tinha dificuldade de olhar para o rosto de uma outra criança. A única criança com quem eu conseguia me relacionar era minha afilhada. E mesmo assim não era muito. Nem os meus 3 cachorros eu conseguia ter uma grande interação por eles, porque animais e crianças muito pequenas, elas têm uma coisa em comum. Elas oferecem o amor incondicional. Eu não tinha amor para mim. Você não consegue dar o que você tem. Eu não tinha amor próprio. E ao longo dessa jornada, eu tive que ir traçando várias outras estratégias. Então, durante muito tempo, o meu corpo simplesmente se contraiu. O pensamento alinhado a um sentimento de tristeza profunda fez com que o meu corpo parasse de funcionar. A minha tireoide chegou a 0,0 alguma coisa, o meu fígado parou de metilar, minha vitamina B12 foi para mais de 2.000, minha testosterona foi lá para baixo, meu corpo simplesmente parou de funcionar. Meu físico parou de funcionar, mas a minha doença era da alma. E eu tive que pensar, como que eu vou resolver isso agora? Então, eu colocava algumas músicas, algumas frequências, eu colocava comédia na televisão o dia inteiro. Então, durante alguns meses, eu colocava comédia o dia inteiro, até que um dia eu consegui ter um sorriso. Desse sorriso, eu busquei, eu quero um outro sorriso. Então, tinha dia que minha única meta era conseguir levantar da cama. Tinha dia que minha única meta era conseguir encontrar um amigo. Tinha dia que minha única meta era conseguir receber um pouquinho de amor e de carinho. Eu demorei 9 meses chorando todos os dias. Com mais ou menos 4 meses, eu voltei a sentir alegria. Foi em março do ano passado que eu conheci a Renata, um raio de luz, um sopro de vida. E eu voltei a sentir amor de novo. Só que esse amor, essa alegria, elas não eram amor e alegria interna. Eu estava projetando isso em outras pessoas, eu tinha objetivos, eu ficava feliz com algumas coisas, eu vivia de migalhas. Então, quando eu conseguia fazer alguma coisa, sair de casa, tomar um banho, aquilo estava muito bom para mim, mas eu ainda não estava conseguindo ter uma força interna muito forte. E quando eu e a Renata decidimos nos separar, meu mundo desabou mais uma vez. E pela terceira vez eu entrei num luto muito profundo, porque eu não tinha um amor próprio. Eu tinha conhecido o amor através de uma outra pessoa. Não faz diferença o que você tem de fora. Onde vocês estão projetando a sua alegria? Onde vocês estão projetando a sua felicidade? Eu estava tendo muita dificuldade. Dia 30 agora, fez 1 ano e 6 meses que a minha filha morreu. E nesse processo como um todo, há mais ou menos 3 semanas, a Alice, que está aqui do meu lado, me convidou para dar essa palestra. E poucos dias depois que eu fui convidado, eu comecei a me reconectar comigo mesmo. Tem pouco mais de 10 dias que eu voltei a ter prazer simplesmente por estar vivo. Até então eu conseguia fazer muita coisa, mas eu não tinha prazer por estar vivo. Eu trabalhei em hospital de campanha, eu trabalhei com contra Covid, eu fui a primeira pessoa a me voluntariar para o hospital de campanha. E quando eu cheguei lá, o que aconteceu? Eles estavam contratando, eu fui contratado. Eu nunca desisti, eu nunca parei, eu sempre me mantive em movimento, mas foi só recentemente que eu voltei a ter prazer de viver. Isso é o processo, não apenas no evento. E é no possível que está o despertar. É nessa hora que alguma coisa vai poder fazer a diferença. Nós só temos o presente, nós só temos o hoje, nós só temos o agora. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos por alguns segundos e se vocês tivessem que escrever um testamento, o que você escreveria para o filho de vocês? O que vocês deixariam para ele? Quando eu fiz esse exercício,
eu tinha uma única frase em mente. A frase era: ajude-me a agir por mim mesmo. E tem uma carta, um trecho que eu gostaria aqui de ler para vocês, do que eu acredito que seria o testamento que eu deixaria para os meus filhos. Se você ama, você não interfere e você diz: sim, vá com minhas bênçãos. Procure, busque a sua verdade. Seja tudo o que você deseja ser. Eu não vou ficar no seu caminho. Eu não vou incomodá-lo com as minhas experiências. Você não é eu. Você pode ter vindo através de mim, mas você não deve ser uma cópia de mim. Você não deve me imitar. Eu vivi a minha vida. Viva você a sua. Não vou sobrecarregá-lo com minhas experiências não vividas. Não vou sobrecarregá-lo com meus desejos não satisfeitos. Eu farei com que permaneça leve. Eu o auxiliarei. Seja tudo o que você quiser, com todas as minhas bênçãos e com toda a minha ajuda. Saúde é um processo. E se tem uma coisa que eu gosto muito, é a puericultura em grupo. Vocês sabem o que é puericultura em grupo? A puericultura em grupo, ela foi introduzida e recomendada há mais de 20 anos em alguns países, e um deles que mais fala sobre isso é o Reino Unido. A puericultura em grupo é um grupo de mães com filhos na mesma idade que é convidado para um encontro mensal ou bimestral com o pediatra como uma terapia de grupo. Vocês sabem o poder de uma roda? Tem uma frase que diz que é necessário uma tribo inteira para cuidar de uma criança. Eu acredito nisso. Mas o que eu mais tenho visto hoje em dia são famílias sozinhas cuidando de uma criança. E muitas vezes nem são famílias. 51% das pessoas hoje em dia com filhos são mães solo. A pediatra acompanha o processo, indica mídias confiáveis. A gente vai conversar sobre isso, o poder de uma roda, as tradições foram chegando até nós, a cultura foi sendo falada através das rodas. Dizem que mulheres tricotando em roda, fazendo o seu tricô, tem um estado meditativo e vibracional semelhante às principais meditações de Tem Compaixão. Então, nesse processo de roda, nesse acompanhamento, o trabalho é realizado a 4 mãos, pelo menos. Afinal de contas, é necessário uma tribo inteira para criar uma criança. Meu tio é pediatra, meu tio é minha tia. E quando eu fui falar para ele sobre o que eu acreditava que era a pediatria, ele tem uma visão muito diferente da minha. Para ele, a pediatria é apenas uma profissão. Para mim, a pediatria é uma missão. E quando eu falei para ele sobre as minhas propostas dentro da pediatria, a conclusão dele foi: então, seu objetivo em 5 anos é deixar de ser pediatra e ter uma creche chique? Porque eu queria ter um centro de desenvolvimento infantil. Na verdade, eu não queria ter um centro de autodesenvolvimento infantil. Mentira, na verdade, eu só queria ter um espaço onde eu pudesse estruturar ele e preparar ele para que as crianças pudessem experienciar e vivenciar isso da maneira que elas quiserem, com direcionamento. Então, naquele momento eu entendi que sim, tio, é isso que eu quero. Em 5 anos, eu quero deixar de ser pediatra e ter uma creche chique. Por quê? Porque esse é o conceito dele. Muitas pessoas vão confundir o que eu falo e o que eu penso com terapias holísticas, com medicina holística, com terapia e medicina alternativa, mas eu gostaria de encerrar aqui hoje com vocês falando uma coisa. Eu não quero fazer uma medicina alternativa. Eu quero ser uma alternativa dentro da medicina. Muito obrigado por todos vocês que estão aqui hoje. Feliz Dia das Mães. E esse é o meu presente para vocês, principalmente para minha mãe. Mãe, te amo muito. Obrigado. Gostaria também de deixar um agradecimento especial à CGU, a todos vocês que estão aqui, que me convidaram e me acolheram, e me deram essa oportunidade tão grande. E queria deixar um grande beijo e amor para minha filha Giovana, para Gigi.
essa palestra hoje em homenagem a ela. Muito obrigado. Esse é o meu Instagram. Quem quiser, me siga lá. Eu vou falar muitas lives a respeito disso. Como eu disse, cada slide desse aqui, eu poderia aprofundar por horas e horas. Então, eu quero dar para todo mundo que está aqui um presente. Eu queria trazer para vocês aqui, o ideal é que eu trouxesse para vocês hoje já todo esse meu projeto de puericultura em grupo. Mas por conta do momento que eu estava vivendo e da pandemia, eu ainda não consegui estruturar isso. Eu ainda não consegui achar o espaço, o time correto para que isso acontecesse. Mas todos vocês que quiserem, me acompanhem nas redes sociais, que além de falar sobre isso, dar mais informações, em breve eu vou estar lançando esse novo modelo de acompanhamento, onde a gente vai criar uma nação para deixar os filhos para o mundo. Afinal de contas, os filhos não são nossos, eles são para o mundo. Muito obrigado. Obrigado, doutor Leandro. Não sei se já está aqui comigo a transmissão. Eu queria agradecer em nome da CGU a sua disponibilidade em participar desse evento, né? Para a gente foi a sua experiência, a gente ouvir a experiência de vida de uma pessoa, ainda mais que passou por tantas situações assim difíceis na vida, né? Realmente é muito emocionante, né? Todos nós temos esses momentos de dificuldade, né, na vida, e a gente, quando ouve isso, a gente vê que a gente não está sozinho, né? São muitas. Eu falo assim, realmente assim, emocionante. Tem hora que a gente dá vontade de realmente desistir, né? Tem hora que a gente desiste da sua experiência, eu vou desistir, desse jeito está muito difícil para mim. E você está aí mostrando que tudo foi muito possível, né? Você está aí hoje bem, dando toda essa experiência para a gente, passando essa posição positiva sua, né, sobre a saúde infantil. Eu acho que é muito importante, né? Eu queria só agradecer mesmo e vou começar a segui-lo lá no Instagram e colocar à disposição também a CGU sempre que você tivermos oportunidade de outras conversas, e quando o seu projeto de puericultura estiver mais avançado, a gente voltar para convidar as pessoas a participarem e também mostrar os resultados que você está tendo. Então, eu queria, então, apenas agradecer em nome da CGU e que a gente encontre aí novas oportunidades. Obrigado, doutor, obrigado a participação de todos, tá? E tenham todos um bom final de tarde aí. Um abraço.